noite a todos e a todas. Nós daremos início aqui à conversa, né? Na verdade, esse chat, esse encontro virtual com a professora Joelma, né? Como eu disse, a Joelma ela tem uma tradição, né, de formação na licenciatura em matemática, tem mestrado no ensino e tem o doutorado na educação. Então, a Joelma, para mim, ela tem uma experiência também no fazer, né, no sentir a docência na área da educação matemática. E aí ela tem realmente, assim, ela tem trazido muitas contribuições, como eu disse desde o início. A Joelma sempre chegou no laboratório com essa questão da epistemologia da sequência FEDAT, né? Essa dúvida surgiu na disciplina de espaço formativo, que é uma disciplina da pós-graduação, que tem alguns alunos aqui que estão participando, e que nós resolvemos, assim, abrir, na verdade, essa conversa para todo mundo, né? E juntar com uma atividade do Grupo de Estudos em Educação Online. Então, assim, desde já agradecer à professora Joelma. A professora Joelma é professora do Instituto Federal, Ceará, Campus Caucaia, né? A Joelma também, assim, ela tem uma vivência de uns saberes da experiência que ela foi acumulando ao longo dos anos como professora do ensino de matemática. Então, vocês vão perceber que a fala da Joelma ela é uma fala construída também muito em cima das questões que ela enfrenta dentro da sala de aula, principalmente com a questão dos laboratórios, né, que ela traz, os laboratórios, a tese dela tratou da questão dos laboratórios didáticos, né, e a FEDAT, ela tem um encontro muito mais profundo com a FEDAT quando ela vem para o laboratório multimeios, né. Então, assim, para a gente, como eu disse, é um prazer ter a Joelma hoje aqui, né. Ela saiu da sala logo na hora que eu estou falando, né, Joelma? Dizer que a Joelma também, assim, ela faz parte da linha de História e Educação Comparada, a LIEC, né? Ela participou dos congressos com a gente, ela fez essa interlocução com a pedagogia, né, com o campo pedagógico, até porque a Joelma, ela dialoga muito bem, né, com a questão da docência, né? Ela se coloca muito como a professora, né, de matemática. Eu já tive a oportunidade de ver em outras situações, né? E eu acho muito interessante que ela começa dizendo: eu sou professora de matemática, né? Ela assume esse lugar para falar de como ela se foi construindo também como professora, né, de um campo. Então, ela só dizer que, assim, a gente só tem a agradecer. Joelma, vou lhe passar a palavra, senão... Ela entrou, gente? Conseguiu entrar? Voltou. Ponto, minha amiga. Agora, deixa eu ver se ela entrou de novo. Ela consegue falar pelo celular? Joelma, consegue? Pronto, acho que ela agora vai conseguir que ela entrou. Joelma? O Robson, ela te mandou os slides ou... Mandou, eu que estou como apresentador aqui. Ah, certo. Agradecer as meninas aí, que são da turma de doutorado da Joelma, né? Eu acho que a Silvia Salles, e acho que a Eliana também, né? Que tem todo um grupo que se encontra, né? Joelma, você nos escuta? A Ana Cláudia, professora Ana Cláudia Mendonça também, obrigada por estar participando, né? Para a gente é um grande prazer. A conexão da Joelma caiu. Obrigada, Ana Cláudia, por avisar. Vamos aqui esperar, gente, um instantinho. Será que ela está tentando...
Será se ela está tentando entrar? Enquanto ela tenta entrar, você poderia somente repetir o convite que nós fizemos a ela hoje, relacionado à nossa formação e também às textos de ON. Aí eu posso só introduzir, aí você dá a continuidade, enquanto ela consegue se organizar aí. Oi, Robson, tu pode falar um pouquinho mais alto? Posso sim, é porque eu estou numa caixinha de som, porque o meu computador está cheio de problema com configuração de microfone. Eu vou ajeitar isso. Sim. Não, só dizer que a gente quis convidar a professora Joelma, e, de acordo com o debate que a gente está tendo também aqui nas terças GEON e também na disciplina que a gente está tendo na pós. Sim, sim. Como eu disse desde o início, né, a vinda da Joelma, na verdade, já estava agendado para o nosso grupo, né, desse grupo de estudos e educação online. E aí, a vinda da Joelma começou exatamente a partir dessa inquietação na disciplina. E aí foi quando a gente resolveu abrir. Passa a internet, Joelma. Meu Deus. Passamos o seguinte. Eu acho que uma saída seria, Robson, você apresentar e ela tentar pelo celular. Não para abrir, mas para falar. Não, pode ser, para mim não tem problema nenhum. Eu tô aqui. Joelma, você está nos escutando pelo teu 3G? Gente, ela está me chamando aqui no chat. No chat do WhatsApp. Só um instante. E tu consegue usar o teu 3G só para falar, sem colocar tua imagem, que aí o Robson passa os slides. Pronto, combinado. Ele está dizendo o quê? Para usar o Firefox? Espera aí, eu vou já pedir a assessora Sinara para resolver isso. Tu não está conseguindo entrar por aí? Tu entrou e saiu, não foi? Manda ela me chamar no zap. Joelma. Gente, então assim, Joelma vai tentar acessar pelo celular, e aí a ideia é que o Robson passe os slides. Pode ser, Robson? Robson, tá me ouvindo? Robson também caiu, foi, gente? Liz, ele não tá na sala mesmo. Ele caiu, a apresentação foi para a Sinara. Gente, cadê o Robson? Caiu também a conexão dele. Ele caiu também? Caiu. O celular da professora, Joelma, é porque tá desatualizado. O Android dela deve ser bem antiguinho.
ela precisa atualizar o navegador dela. Eu já orientei ela para fazer o mesmo. Ela só precisa atualizar, ou então ela baixa o Firefox Beta no Play Store. Isso mesmo, eu vou lá orientar ela. Robson, voltou, querido. Passei para você, mas qualquer coisa eu tô aqui de plantão, viu? Que aqui a internet eu troquei de roteador, mas o problema continua. Mas deu certo eu voltar aqui. Aí é só aguardar então a Joelma. Como é que ficou a situação? Eu solicitei que ela atualizasse o navegador do celular dela, ela tá entrando, ela acho que ela vai saber fazer. Então pronto. E outros alunos também pedindo para entrar, gente, eu estou aqui ajudando. Segura aqui a mão. Tem um pessoal aqui dizendo que a sala está como se fosse não autorizada. Não. Manda ele printar a tela e mandar para você. Não, o Eden já entrou. Era o Delmiro. O Delmiro? O Eden já entrou. O Delmiro faz as disciplinas na área de espaço formativo. Não, eu sei, mas é porque o Delmiro é do multimédia, eu tô achando estranho. Eu geralmente isso acontece quando a pessoa está com o Android desatualizado, entendeu? O celular. Aí é só baixar a última atualização, ou então o Firefox Beta, que é mais rápido. E você acessa por esse navegador que entra numa boa. Vladiane entrou também. Vai sair e entrar de novo, porque tá assim. Eden. Você tem que clicar no microfone, gente. Ao entrar. O Dalmiro também entrou. Eden, esse aqui é o pessoal do grupo de estudos em educação online, é um grupo que a gente se encontra cada 15 dias. E aí essa atividade, na verdade, ela coincidiu com uma indagação da turma, né, de espaço formativo, e também com uma inquietação do grupo. E aí, por isso que a gente chamou a Joelma. Repito aqui, a Joelma tem uma formação de licenciatura em matemática, mestrado no ensino da matemática e doutorado em educação. Então, a Joelma vai conversar um pouco sobre pesquisa com a gente e sobre a epistemologia da sequência FEDAT. Então, a gente está aqui só resolvendo aqui questões técnicas que ela está tentando. Deu certo! Estou de 4G aqui, viu, gente? Tá, mas vai dar certo. É isso mesmo, né? Eu vou desligar a câmera para poder... Eu vou desligar a câmera, tá? Ok, professora. Aí a senhora ficar melhor. Passar, tá bom? Quem vai ficar passando sou eu, que o colega caiu de novo. Eu acho que tá geral, então. Gente, isso nunca aconteceu, é impressionante. Assim, né? Só vai com emoção, né? Então vamos lá, né? Devido até a hora, né? Eu vou tentar ser mais breve, assim, um pouco. Primeiramente, eu gostaria só de agradecer a Liz de Maria e a Ana Uchoa, que são pessoas muito queridas. Eu tenho, assim, muita... não só consideração, mas também muito carinho. São pessoas que, principalmente a Liz, me ajudou muito nessa caminhada, então eu tenho
um sentimento assim de agradecimento. E hoje eu vim um pouco assim compartilhar mais assim, o que eu fiz, né? O trabalho que foi realizado e eu acho a pergunta um tanto quanto pertinente. Mas eu confesso que eu fiquei surpresa quando eu vi lá o cartaz, né? A sequência FEDAT é uma epistemologia. E aí vamos passando aí, Sinara, só para a gente... Então, se a gente iniciar essa conversa aqui com o pessoal da sala, eu acho que se eu perguntar o que você sabe sobre a sequência FEDAT, acho que cada um aqui vai ter algo a dizer, né? Isso era uma ideia para o início, a gente poder conversar. Mas aí, devido ao avançar da hora, né, e esse problema, a gente vai para um outro momento. Mas, como eu também venho mais para questionar, né, então eu deixo essa pergunta para que vocês reflitam também sobre ela. O que eu sei sobre a sequência FEDAT? Eu acho que o início da conversa tem que ser sobre isso também, né? Fazer com que a gente, né, quem está na parte da docência, quem está aí fazendo a pesquisa, no doutorado, no mestrado, ou quem é da graduação que está aqui também, né? Eu não estou conseguindo mais ver ninguém, mas eu acho que é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Eu acho que em determinados momentos também que eu paro nessa caminhada, eu tenho que me perguntar, o que é que eu já sei sobre a sequência FEDAT? Né? É uma pergunta que a gente precisa ficar se respondendo. Sinara, por gentileza. Pronto, e aí eu cheguei na pergunta. E eu fiquei... Jesus, Ana Cláudia, eu vou lá ver como é que eu respondo isso, né? Eu vou só porque foi a Alice que me chamou, né? Mas assim, gente, eu não sou especialista nessa parte, né, de epistemologia, mas a gente vai na pós-graduação fazendo um trabalho de pesquisa, de leitura, e a gente vai também se apropriando de algumas ideias. Eu acho que o básico mesmo que todo mundo entende sobre epistemologia é essa divisão desses termos aí, né? Mas antes da gente começar a responder, eu trago uma outra pergunta. Né? Que epistemologia eu devo aqui me referir para responder? Acho que foi a primeira pergunta que eu me fiz, né? Que epistemologia é essa que vai se enquadrar na resposta, né, a que a situação me coloca? Essa ideia da episteme, né, do conhecimento estabelecido, desse conhecimento seguro, porque é isso que a episteme me dá. E aí, quando eu olho para outra ideia do logos, né, logia, esse discurso, que aí também denota essa teoria racional, e a gente, quando junta isso aí, vem aquela ideia. Isso vai soar como uma teoria racional, um discurso racional desse conhecimento que já foi estabelecido, desse conhecimento seguro? É a teoria da ciência que eu estou me referindo a isso? Foi essa pergunta, né, quando eu pensei na FEDAT como epistemologia. Mas, assim, uma coisa a gente precisa considerar. Epistemologicamente, né, essa ideia ela já saiu desse contexto amplo. E quando eu coloco contexto amplo, eu já estou aqui iniciando a primeira concepção de epistemologia para algo mais estrito, que é uma outra ideia, a ideia do estreito. Então, houve um caminhar nesse sentido, nessa direção. E quando eu falo nesse sentido estreito, é você estudar realmente a coisa no passo a passo, no método. Eu tenho um olhar, por exemplo, para a ciência moderna, e aí eu vou perceber nesse contexto o que ela pode me oferecer.
quando eu me refiro a esse método, a esse investigar, esse passo a passo de uma investigação. Ela traz aplicações, ela traz limites, ela vai trazer também esses procedimentos, ela vai me dar isso aí, para eu ter condição de investigar. Então, a ideia do sentido amplo é uma visão. Esse estudo geral desses saberes, eu não sei se eu vou para a ciência, eu não sei se eu vou para a filosofia ou para a teologia. Essa coisa do geral, eu vou estudar tudo isso aí, tanto dentro de uma organização sistemática desse conhecimento, seja ele esse caráter especulativo, como é o caso da filosofia, da teologia ou do científico. Então, esse sentido amplo, eu acho que a FEDAT ela não cabe aí. Mas quando eu olho para essa coisa mais estreita, esse sentido mais estreito, aí eu já consigo adequar, eu já consigo ir falando da FEDAT dentro dessa concepção. Esse estudo mais sistemático, desse conhecimento mais específico. E aí eu vou analisar as possibilidades, métodos, critérios disso aí. A gente também não pode deixar de considerar uma terceira concepção, que é a epistemologia como teoria do conhecimento. Isso aí qualquer professor de filosofia vai responder na ponta da língua. Essa disciplina filosófica, né, que vai estudar as condições de possibilidade, conhecer e tal. Mas quando eu me refiro a conhecimento, e é isso que é importante também que fique claro, que conhecimento é esse que eu preciso adquirir? E como é que eu faço isso? Ora, para eu ter um conhecimento, eu preciso, primeiramente, considerar a origem, porque é assim que a visão epistemológica me dá a origem desse conhecimento, a essência desse conhecimento. E aí, se eu for partir para esse sentido mais amplo, os tipos, né? Que métodos ela vai me dar, ou que métodos eu vou adquirir para chegar a essa construção. Então, conhecimento, eu preciso entender essa origem. Eu preciso entender essa essência. E aí, já quando eu adentro na resposta que eu tenho que dar aqui, se a sequência FEDAT é ou não uma epistemologia, eu vou aqui jogar umas perguntas também, para que todo mundo reflita. Mas eu vou direcionar a mim. Como é que eu posso, por exemplo, afirmar que eu conheço a sequência FEDAT se eu só me detenho nas etapas? Será que epistemologicamente isso funciona? Como é que eu posso afirmar que eu conheço a sequência FEDAT se eu não sei como, quando, e nem onde, e nem por que ela surgiu e nem para quê? Como é que eu afirmo que eu conheço a sequência FEDAT se eu não avanço nas leituras, se eu fico ali trabalhando e explorando o óbvio, o que já está posto, o que já está organizado, o que já está sistematizado. Fazendo a maquiada, né? E digo que é algo novo. Não dá, epistemologicamente não dá. As leituras, essa exploração, ela precisa avançar. E é para isso que ela serve. Então, essa ideia do eu conheço a sequência FEDAT, ela precisa ir além. A gente não pode ficar apenas nessa ideia de que as leituras precisam ficar ali naquele contexto, essas leituras precisam se ampliar. Eu vou dar um exemplo dentro da minha realidade. Às vezes, as literaturas que a gente pega, hoje dentro da educação matemática, por exemplo, tem muita coisa repetida, muita coisa que é dita. E aí, até no desenvolvimento da minha tese, eu recebi críticas dizendo, pega leituras mais atualizadas, leituras mais atualizadas. É essa a questão que a gente precisa tentar. Como é que eu vou me dar a possibilidade de conhecer a sequência FEDAT ou qualquer outro conhecimento nesse sentido estrito, se eu não consigo ampliar o meu campo de visão, de leitura, de reflexão, de escrita?
Às vezes, as leituras atualizadas, elas vão funcionar para determinados contextos, como, por exemplo, o de vocês, que é um contexto dentro da tecnologia, mas para a matemática, o ensino de matemática direcionado para outras questões, talvez não funcione. Quando eu peguei literaturas envolvendo laboratório, que são poucas, e poucas no sentido da gente contar nos dedos, eu tive que adentrar nas teses, nas dissertações, que também são poucas. De 5 anos para cá, muita coisa parecida. Resolvi pegar de 10 anos para trás. As coisas eram mesmas, as informações eram as mesmas. E aí eu fui caminhando, eu cheguei na década de 80. Então, às vezes, essas leituras param e você fica repetindo, maquiando o que já está posto. Então, eu não posso dizer que conheço a FEDAT se eu me detenho apenas aquilo que eu vejo, que eu vivencio e que eu não tenho a iniciativa de seguir com essas ideias. E aí, eu trago uma outra questão importante que eu acho que a gente deve considerar. A sequência FEDAT, como qualquer outro conhecimento específico, dentro dessa ideia do estrito, e que há uma intencionalidade em teorizar, isso só vai depender de quem pesquisa. Não vai ser o teórico que vai me mostrar isso. Serei eu, enquanto pesquisadora, e estou aqui nesse momento explorando a FEDAT na minha dissertação, na minha tese. E aí eu trago uma outra questão. Porque se a epistemologia, e agora tentando para esse detalhe, se a epistemologia ela pode ser, na minha compreensão, essa análise, esse estudo dos processos em que eu construo o conhecimento, e a sequência FEDAT, ela possibilita essa construção, porque eu vivenciei, então, vocês aí podem, inclusive, estruturar agora um silogismozinho simples. Porque essa visão epistemológica é isso. Essa análise, esse estudo desses processos, tá? Que tem a ver com a construção do conhecimento. E a sequência FEDAT, ela me possibilita a construção. E aí eu digo mais. Estou aqui correlacionando. Vocês fiquem à vontade para escrever sobre isso. Eu acho que é a primeira correlação que a gente pode fazer aqui. Tá? E vou mais além. Né? Tem uma outra coisa mais importante. Nós sabemos que existem grupos específicos dentro do laboratório multimeios que estuda FEDAT. Grupos para prática, grupos para teoria. E isso é importante nesse momento em que nós estamos tentando ver a FEDAT, como qualquer outro conhecimento, essa intenção de teorizar. Porque vai depender justamente de quem está pesquisando a FEDAT. Misturar é bom. A prática, a teoria. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Às vezes, quando a gente mistura demais, corre o risco de confundir uma coisa com a outra. E se ocorre essa confusão, não dá para avançar no campo teórico. Então, mesmo que esse grupo traga a prática e traga a teoria, é importante momentos de reflexão, porque se a intenção é teorizar a sequência FEDAT, então quem pesquisa precisa parar e refletir como é que está fazendo esse trabalho. E aí, quando eu lanço um olhar epistemológico para a sequência FEDAT, repetindo o que eu disse, eu vejo como um conhecimento específico, como um tipo de conhecimento. Um conhecimento que já porque a sequência FEDAT, ela me ajuda a conhecer outras coisas. Vocês estão me ouvindo?
Sim, Sim, Joel, não estou isso. Deu uma pausa aqui. Então, eu acredito que esse olhar epistemológico que eu coloco, né, sobre a FEDAT é vê-la como um tipo específico de conhecimento. Um conhecimento que já está consolidado, como eu disse, porque ela me ajuda a conhecer outras coisas. Que coisas são essas? Se chamem de objeto aí, de pesquisa, o que vocês quiserem. Mas essas coisas que já estão na realidade e que eu busco resposta. Uma realidade que não depende de mim, não depende da minha intenção, não depende do meu desejo. A realidade está posta. Né? E eu, na minha condição de pesquisador, é que tenho que ir lá. Então, a realidade, eu não dependo da realidade nesse sentido. Né? Até porque, quando a gente olha para a FEDAT consolidada, né, a gente percebe que a coisa não é tão rasa. Já foi fundamentado. Né? São 3 décadas, um pouco mais. E eu fiz isso na minha tese. E aí ela pode, para algumas pessoas, não ter esse caráter, não ser classificada como um trabalho que vai trazer alguma contribuição, mas de uma coisa ninguém pode negar. Eu fui fiel à sequência FEDAT em toda a escrita. Na verdade, eu fui fidelíssima. Porque eu acredito, dentro dessa perspectiva epistemológica, que ela é um conhecimento que me ajudou também a conhecer outras coisas. E aí, se eu passar aqui adiante, Sinara, eu gostaria só de trazer essas ideias aqui, porque eu acabei me identificando. Como eu disse, eu não sou especialista aqui em epistemologia, não estudo epistemologia, mas quando a gente olha as 3 concepções de epistemologia e a gente vem para cá, a gente vê o quanto a gente fica sujeito à influência dela. E nesse caso aqui, delas. A epistemologia lógica, que está baseada no empirismo, que está baseado no positivismo, está lá na minha tese. Quando eu falo da epistemologia genética, quem é aqui que não usa? Essa ideia construtivista da psicologia genética, muita gente na educação que trabalha com a FEDAT utiliza. Eu não me arrisco na epistemologia histórico-crítica, tá? Essa análise da história das ciências, eu não. Até porque eu acho que isso aqui é uma coisa mais ampla. E a crítica, que é algo mais recente, eu também fiquei um pouco na dúvida quando eu fui refletir sobre o meu trabalho. Porque ela vai justamente refletir a significação desse conhecimento dentro da sociedade. Mas aí quando eu parei para pensar nisso, eu disse, peraí, esse trabalho que eu fiz, ele foi desenvolvido no campo científico, mas ele chegou lá no campo social. Porque lá no campo, nesse contexto social, há um grupo social que foi explorado por mim. E esse grupo social, ele tem uma prática social. E aí eu não sei se eu entrei numa ideia de um relativismo epistemológico, né, ou eu fui nessa onda da epistemologia crítica. Eu só sei de uma coisa, que eu dialoguei. E aí a gente coloca aqui o diálogo como sendo uma das ideias bases para esse olhar epistemológico. Aí, Simara, pode passar, por favor. E está aqui, né, essa imagem, uma das primeiras, quando eu ali comecei as reflexões dentro do laboratório Multimeios, né, percebendo o diálogo que esse conhecimento específico, sequência FEDAT, fazia com outras concepções teóricas. E aí eu percebi o quanto esse diálogo ele é importante.
E aí não sou eu que digo, é a literatura. Dialogar na pesquisa é essencial para constituir o conhecimento. É como no dia a dia, quando a gente dialoga, a gente compartilha algo, alguma ideia. No campo científico também é assim. Só que o diálogo é com autores. E esse diálogo com autores vai me dar muitas dúvidas. Quem aqui não tem dúvida na sua pesquisa? Quem aqui não já parou várias vezes? Quem não recuou? Quem foi para a direita, para a esquerda? E as dúvidas, tem hora assim que parece que a gente está num jogo, que ela vai aumentando o grau de dificuldade. Mas também esse diálogo ele vai nos dando esclarecimentos. Quando você consegue voltar para o caminho, as coisas começam a clarear, é por conta desse diálogo que você faz com as leituras, com os autores, com os estudos, os contrapontos, os contra-exemplos. É assim que nós vamos moldando a ideia. Então, o diálogo, ele é essencial para esse olhar epistemológico. E a sequência FEDAT nos dá esse diálogo. Essa imagem mostra que a sequência FEDAT nos dá esse diálogo. Bom, eu considero assim, que a epistemologia ela pode ser um processo de construção de conhecimento. Eu estou usando, tá, gente, o tempo todo aqui, a ideia desse sentido estrito, tá? E aí ocorre esse constante diálogo, né? Que é uma ideia, né, bem característica dessa perspectiva epistemológica. E a sequência da FEDAT nos dá isso e a gente faz isso. Né? Não precisa a gente dizer aqui o óbvio, a gente faz isso. Quem estuda, quem explora, quem trabalha com a sequência FEDAT na sua pesquisa, dialoga. Né? Dialoga dentro dessa perspectiva de construir esse conhecimento. Então, uma outra coisa que eu acho importante é que quando se estuda a sequência FEDAT, a partir dessa perspectiva também epistemológica, e a gente traz o prático, como a gente colocou na ideia dos grupos, é importante também que a gente vá além. O prático é necessário, ele é muito necessário, ele é importante, mas ele sozinho, gente, ele não sustenta a teoria. E aí, a ideia é correlacionar com outras visões. Olha que interessante. Né? Correlacionar com outras visões é fundamental. E aí, quando a gente pega esse diálogo, a gente consegue ver isso. E aí, o que mais? Bom, e aí, a partir disso, como é que a gente pode utilizar-se do que está na prática, o que a gente já vem fazendo com a sequência FEDAT, e ir para uma dimensão superior e entendê-la como um conhecimento específico? Como se faz com toda teoria. É ali no senso comum, é ali nesse contexto que a gente já sabe como é que ela funciona, que ela se afasta dali, ela vai para uma dimensão superior, essa ideia, ela se constitui nesse patamar e depois ela faz o tal do detour, ela volta. E aí eu pergunto para vocês, isso já aconteceu com a sequência FEDAT? Bom, essa imagem do diálogo me faz compreender que as ideias sempre precisam ser compartilhadas. Esse diálogo diz isso. Quando você compartilha ideias, e olha que interessante isso na pesquisa, você permite que outras pessoas pensem sobre a ideia também, né? Que elas contribuam, que elas vejam pontos, por exemplo, que você não vê, e que você, justamente por não enxergar esses pontos, você fica ali parado. Você não avança na sua pesquisa. Pontos relevantes e pontos também não relevantes. Pontos assim que você não precisa deixar no seu texto, que você pode retirar. Isso é por conta de um compartilhamento. É assim que funciona. Quando eu lanço o olhar epistemológico para a sequência FEDAT, eu vejo isso.
A construção do conhecimento, pessoal, ela precisa ser compartilhada. E a gente sabe dos trabalhos que existem no laboratório Multimeios e como eles são compartilhados. E aí, eu acho que eu fui mais perguntado que responder, né? Eu trago outras perguntas aqui. E aí agora eu vou colocar essas perguntas também dentro dessa conversa, tá? Essa conversa ela está perpassando esse contexto, né, da epistemologia nesse sentido estrito, né? Não dá para a gente fazer o amplo e nem tampouco ir para outra concepção. Mas eu, nesse momento, com a minha tese, com a minha dissertação, que estou com a FEDAT, o que ela está me fazendo enxergar? Como é que ela me faz ir além? E uma coisa interessante envolvendo o diálogo. Como é que ela me faz perceber, né, o que o meu texto, por exemplo, traz de outro trabalho? Eu coloquei o Klein, por exemplo, na minha tese, mas por quê? O que o Klein tem que foi interessante eu trazer para cá? E aí, depois do meu trabalho pronto, como é que a sequência FEDAT, que embasou o meu trabalho, agora vai fazer com que ele possa ser oferecido como ponto de partida para outro trabalho também? Vocês estão entendendo a dimensão do compartilhamento? A dimensão que esse diálogo, que caracteriza o olhar epistemológico, também traz nessa construção desse conhecimento. Então, o compartilhamento, gente, ele pode acontecer de todas as formas, inclusive da forma automática. Sem o estudo de grupo, por exemplo, institucionalizado, como a gente tem, o GEM, o GEON. Eu fiz isso, e vocês estão fazendo. Quando você pega uma leitura, por exemplo, dessas aí, você dialoga. Um exemplo, a tese do Edson. Eu dialoguei com o Edson por meio da tese dele. Quando eu coloco as referências, eu estou ali numa intenção de compartilhar as ideias que eu coloquei na tese. E sugerir para quem for ler ideias e também leituras. Olha que interessante. Né? A gente não para pensar nessas coisas. E aí, com isso, né, eu posso pensar agora na ideia do conhecimento. O que é esse conhecimento? E aí a gente já pensa no conhecimento estrito, no conhecimento específico, né, na FEDAT. O conhecimento, né, na literatura, a partir de um olhar epistemológico, é justamente essa ideia que eu acredito em algo, só que não é suficiente eu acreditar, eu tenho que argumentar essa minha crença. Olha o olhar epistemológico. A crença, ela é a outra ideia base de um olhar epistemológico. Então, o conhecimento, ele é uma verdade. Mas, para mim, nem toda verdade é conhecimento. O que pode ser verdade para mim, pode não ser, por exemplo, para a Lídia Maria. Então, o conhecimento, ele é uma verdade que eu conheço. Porque eu acredito. Então, além da crença, eu preciso justificar esse conhecimento. Então, a realidade, por exemplo, que essa ideia está, ela não é uma verdade, ela não depende, né, dessa verdade. Mas, se eu acredito e eu argumento essa minha crença, então, isso é conhecimento para mim. E aí, a sequência FEDAT ajuda a gente a chegar a um conhecimento? Tem alguma coisa na pesquisa de vocês que vocês já acreditam como sendo uma verdade, mas que vocês ainda não conseguiram justificar, argumentar? Então, na hora que vocês conseguirem argumentar, justificar, vocês construíram um conhecimento, e isso é um olhar epistemológico, né? Está dentro dessa visão. Dá para passar, Sinara, um pouquinho? Estou correndo aqui contra o tempo.
Pronto, essa imagem aí, gente, ela foi assim, motivo de muita discussão para nós, né? Eu me perdoe se eu não lembro se foi já no finalzinho de 2017 ou início de 2018 que o professor me apresentou essa imagem. E eu disse, como é que é isso aqui? E ele, veja aí, né? Já tem gente fazendo. Mas eu acho que isso não era o suficiente. Hoje, também, fazendo essa análise epistemológica, não dava para fazer de qualquer jeito. Mas é uma imagem bem significativa, porque você, se para mim já foi algo novo, falar e pesquisar, explorar essa coisa FEDAT como metodologia de ensino, e aí de repente você se depara com a FEDAT como a proposta metodológica, né, para investigação científica. E aí a gente vai, foi discussão nas segundas multimeios, isso aqui. Eu lembro que a Ana Cláudia fez até um traçado aqui muito bacana sobre isso. Mas também me proporcionou aqui revisitar a matemática pura, né? Me fez revisitar a matemática pura. A ideia de modelização, sistema formal. Eu consegui revisitar a filosofia das ciências, a filosofia da matemática, né? E aí a gente vai, e é interessante essa ideia de você revisitar, porque você ganha outro olhar para aquilo ali. É outra leitura, é outra época, são outras informações que você abstrai, né? Bom, essa imagem, né, aí foi bem explorada na minha proposta metodológica, né, do trabalho. Eu entendo que essa pesquisa qualitativa, pessoal, ela não pode mais trabalhar com um único padrão. Não dá. Uma pesquisa qualitativa não dá. Você não... você querer não enxergar a realidade daquele objeto que você está pesquisando. E também você desconsiderar, você enquanto pesquisador, que tem uma visão de mundo. Então, um olhar ontológico, ele está muito envolvido nisso aí, né? E pensar nessa pesquisa qualitativa apenas com um único padrão é você negar possibilidades. É importante, no caso da minha pesquisa, né, que foi a partir de um olhar mais geral, eu diria um olhar multireferencial, que eu consegui ver a riqueza de informações que tem no objeto de pesquisa, qualquer que seja ele, numa pesquisa qualitativa. Um objeto de pesquisa é rico de informação, de conhecimentos, que não dá mais para ficar sendo decomposto, como eu digo lá no meu texto, as regras unidimensionais da academia. Não dá mais. Mas aí eu fiz o meu dever de casa. Fui buscar dentro dessa lógica unidimensional, caracterizar a pesquisa quanto à abordagem, quanto à natureza, quanto aos objetivos, procedimentos. Eu fiz isso aí tudo bonitinho. Mas aí ler Arduino vai além. Por quê? Porque essa licenciatura que estava sendo abordada, no meu caso, era uma prática social. E como toda prática social, ela precisa ser reinterrogada também, né? E aí, essas regras unidimensionais, essa reinterrogação não cabia mais dentro dessas regras unidimensionais. Por isso que eu busquei esse olhar multireferencial como também um paradigma epistemológico,
Porque eu precisava, de qualquer forma, olhar para essa imagem e validar isso aqui. Eu não podia fazer de qualquer jeito. E podia, mas eu não quis. Então, o olhar epistemológico foi para isso, né? Eu pensei na FEDAT, explorei a FEDAT nessa perspectiva para poder fazer com que ela conduzisse a minha pesquisa. E eu fiz isso. Então, a FEDAT, na verdade, ela foi o caminho, né? Ela me conduziu nesse trabalho. E a conexão, ensino de matemática, laboratório e formação inicial, né, são conexões assim que não podiam ser desconsideradas. Aí eu pensei nessa estrutura e eu disse, isso aqui é um problema grande, porque são 3 grandes dimensões. Mas aí, Arduino até fala isso, né? Que uma pesquisa, principalmente qualitativa, quando ela se refere a uma prática social, não tem para onde correr. Você vai fazer um percurso extenso, um percurso denso. Ele é tão denso que é pesado, mas porque ele é cheio de riqueza, ele é cheio de informação. E aí você, como pesquisador, precisa desse olhar. Então, não bastava olhar para o ensino de matemática, não bastava olhar para o laboratório, não bastava olhar para a formação de professores. Eu precisava entretecer, na verdade, essas 3 dimensões aí. Né? E Arduino falava isso. E a sequência FEDAT que me faz esse alinhavo, né? Me fez esse alinhavo. Porque quando eu olhava para o laboratório, para o ensino e para a formação, eu via uma harmonia. Eu nunca duvidei do que eu queria investigar. Tem momentos das dúvidas em que eu dizia, a minha pesquisa vai tender mais para ensino ou vai tender mais para a formação de professores? E são dúvidas que vocês vão ter. Mas aí o que me ajudou? Essa visão mais ontológica e também essa, né, metodológica a partir desse olhar multireferencial. E aí a gente pensa na FEDAT de novo. Né? E a FEDAT, nesse processo todo, fundamentou as ideias. Fundamentou as ideias. As ideias envolvendo tese, envolvendo educação e envolvendo epistemologia, porque eu precisava dessas 3. Dá para passar isso, Sinara, rapidamente? Pronto. Era isso que eu tinha que trabalhar. Né? A tese, porque ia contemplar ensino, porque ia contemplar formação, né, inicial. E a educação, porque eu precisava olhar para a educação, porque era para lá que o conhecimento indiretamente iria, né, para o ensino. E a epistemologia, porque esse conhecimento precisava ser construído. E aí nada mais justificável do que legitimar minhas ações na pesquisa com a epistemologia e com a sequência FEDAT. Pode passar aí rapidamente? Não, não mexe mais nada. Pronto. E aí a gente tem já o meu primeiro capítulo, e aqui a gente consegue ver a FEDAT caminhando aqui dentro, né? Onde, nesse primeiro momento, olha o tanto, gente, de teoria que foi necessária. Porque eu tive que partir lá de baixo. De aparato, me apropriar do que é raciocínio, né? Então eu tive que fazer tudo isso para poder chegar a essa tríade. Quem me dá essa ideia da tríade? Porque primeiramente eu precisei me apropriar da tese de titular. Que mais na frente eu quebro aquele nome, aquele título, para poder entender. E a FEDAT me dá essa construção. Então nesse capítulo eu explorei, né, eu fiz uma discussão etimológica do termo matemática, do homem como um ser social que usa, do alinhavo com o ensino, da matemática com o ensino, e a função social da matemática.
O aparato vem essa ideia da ferramenta, o raciocínio. Eu precisei ir para raciocínio, depois raciocínio dedutivo, depois raciocínio do aluno. Aí, quando eu cheguei na gambiarra, até movimento maker, eu tive que ler um pouco, me apropriar do que é transposição didática, para não dizer que é a mesma coisa que gambiarra. E tudo isso dentro do contexto do ensino. Então, em todo o processo, e aí a gente traz as ideias bases desse olhar epistemológico, que a gente não pode esquecer, em todo esse processo me foi permitido, olha aí, o diálogo, a evidência dessa verdade, porque era um conhecimento que eu estava ali construindo, a partir do que eu acreditei que era verdade, ou seja, a crença, e que eu precisei argumentar a justificação. É ou não é um olhar epistemológico? Então, nesse capítulo, essa conexão laboratório, ensino e formação já tinha o alinhavo da sequência FEDAT. É um capítulo que me permitiu trazer reflexão sobre a própria sequência FEDAT como proposta metodológica. Gente, é uma coisa tão complexa, ao mesmo tempo tão simples, porque quando eu comecei a olhar para esse tópico, eu tinha também que ver a sequência FEDAT como conhecimento. E aí a gente vai buscar aquelas características, lembram? Para eu conhecer a sequência FEDAT, eu tive que me apropriar de leituras para me dizer o que é, quando, como, por quê, para quê, tudo aquilo ali. Então a origem, a essência, e aí eu fui buscar essas respostas. Então, novamente, para dentro da própria FEDAT, eu tive que fazer essa análise a partir desse olhar também epistemológico. Nara? Bom, quando eu trago aqui a ideia sobre esse capítulo, basicamente, né, ele está nesse livro, é um capítulo pequeno, mas eu achei interessante, porque eu ficava me perguntando esses descompassos, né, entre o que e o como ensinar. Mas foi isso mesmo. Eu fui caminhando na leitura, fui caminhando na escrita, e eu consegui, por meio do Klein, nessas correlações com a sequência FEDAT, ver isso aí. Mas aí tem duas questões que a gente não conversou ainda, né, que eu não coloquei aqui. Que quando a gente tem esse olhar epistemológico, a gente também vai considerar duas ideias que são bem interessantes, que é a historicidade e a racionalidade. E Klein me deu isso. Esse capítulo ele traz isso, porque essa historicidade me fez perceber essa ideia da atuação do sujeito, né, no social. E a racionalidade era aquela ideia, eu não podia só definir, né, o objeto, eu precisava argumentar de novo. Então essas duas ideias, elas também vão nos dando o ato de conhecer. Né? Eu me apropriar da historicidade desse objeto que eu tô pesquisando, mas com uma racionalidade, porque eu preciso defini-lo. Né? Eu preciso defini-lo também em algum momento, justificar porque que para mim eu acredito nele, por que eu acredito nele. Né? Então é isso que faz conhecimento. É essa compreensão de mundo que eu tenho e também como eu enuncio tudo isso, né? Como eu argumento tudo isso. Acho que a gente pode passar. Pronto, e aí vem um capítulozinho pequeno também. Eu acho que esse capítulo, a sequência FEDAT, ela passa na borda, né? Acho que foi o único. Porque ele é bem específico da licenciatura e também dos aspectos formativos,
mas ela não passa na borda, ela adentra. Quando eu começo a falar ali da legislação, ela fica por ali. Na BNC Formação, também não, o que eu abordo da BNC Formação de forma bem técnica, mas quando eu chego nas competências, tá? Na BNC Formação, porque das 3 dimensões que ela contempla, a tese só tem 2. A terceira aí deixa para quem quiser, né? Também pode ser explorada. Mas quando eu chego nas competências, aquelas competências que o professor precisa desenvolver, aí entra a sequência FEDAT, porque eu já começo a olhar para o que está lá na frente, que são as orientações metodológicas. Então, esse capítulo, bem pequeno, ele vai me dar muito subsídio para as orientações metodológicas. E aí, nesse momento, houve sim diálogo, né, trazendo o olhar epistemológico, o diálogo com a lei, né, com os aspectos aqui legais. E aí, de novo, o trato da verdade, no caso que era minha, partiu justamente do que eu acreditei que era verdade, a crença, e argumentei, eu fui escrevendo, né, fui explorando, porque eu acreditava nisso aí, eu precisava justificar. Né? Então, a epistemologia, no sentido estrito, ela passa pela conduta da escrita também nesse capítulo. Sinara? Bom, e aqui, né, eu acho que foi um dos capítulos mais com esse olhar, e é muito interessante. Quando eu chego ali, algumas concepções de laboratório, e o porquê do laboratório de matemática e ensino, porque eu precisava, né, dizer por que era laboratório de matemática e ensino. Como tem gente que me pergunta ainda hoje, né, por que não é laboratório de ensino de matemática? Então, quando eu olho para as concepções, essas concepções que a gente vem trazendo no texto, o porquê desse laboratório, gente, ocorre uma coisa interessante aqui. Esse capítulo ele é bem técnico, tá? Ele foi necessário, né? Em algum momento eu tinha que falar sobre essa coisa mais técnica, mas como eu estava propondo uma praxe, nada mais justificável que falar da minha, né, prática profissional, dialogando com teóricos. E aí eu fiz isso. E aí quando eu olho para o que eu fiz, eu entendo que eu me comportei como epistemóloga de mim mesma. Olha que interessante. Porque eu refleti sobre o que eu estava fazendo. Eu dialoguei com os outros, mas também eu dialoguei comigo. E aí, trazendo as ideias básicas, eu tinha uma verdade e eu acreditava nela e argumentei. E eu justifiquei. Se a gente seguir aqui, né, Sinara, já finalizando, devido à hora, eu trago aqui para vocês, né, acho que foi o capítulo assim que finalizou tudo, aquela proposta metodológica lá de pesquisar, né, dentro da FEDAT, né, como proposta metodológica lá da pesquisa científica, né, me deu uma visão desse sistema formal, né? Então eu criei ali algumas hipóteses, porque assim, a gente não valida hipótese, né? A gente vai atrás de comprovar a consequência dela, né? Eu quero falar de formação de professor, aí você cria uma hipótese em cima daquilo ali, e aí a tua ação dentro da pesquisa vai comprovar o que tu acha que é consequência. Eu resolvi falar do laboratório porque eu acreditava, como eu acredito, que ele é um ambiente propício para a formação do conceito matemático. Ele também é um ambiente propício para a reflexão de aspectos didáticos pedagógicos, desse saber, explorar isso aí. E também ele é um ambiente propício para a aplicação desse saber matemático escolar. E aí eu
Eu não fui comprovar isso aqui. Eu fui comprovar o que cada, né, crença dessa me dava. Fui argumentar a partir disso aí. Acho que dá para passar, Sinara. Tem alguma coisa? Tem, tá aí. Acho que é isso. Então, esse capítulo ele foi decisivo, né? Porque foi para onde todos os outros capítulos convergiram. O falar de ensino de matemática está aqui dentro. O capítulo lá que eu falo do ensino de matemática está aqui. Porque eu precisei refletir sobre os aspectos didáticos, pedagógicos, sobre formação de conceito. Né? O da formação de professores também. Porque aqui, dentro das orientações metodológicas, esse pessoal vai refletir sobre isso, sobre ensino. Né? E também sobre aplicação. Então eu tinha que sintetizar agora tudo aqui. Agora tudo, olha que interessante, tudo que eu havia dialogado, né, que eu dialoguei, e que foi pautado como verdade, porque eu acreditei que fosse verdade, a crença, e que eu tinha justificado, que eu tinha argumentado, a justificação. Então tudo era necessário para a construção de um conhecimento. E aí eu me utilizei dessas ideias. Então as orientações metodológicas, gente, ela vem como comprovação disso tudo. E aí o que são elas, na verdade? Essas orientações. Foi o fechamento desse alinhavo que a sequência FEDAT permitiu. Ver ou refletir sobre a atuação do professor formador, porque a tese é direcionada para ele, a atuação desse professor formador no laboratório, discutindo o ensino de matemática. Quem permitiu? A sequência FEDAT. Quem alinhavou o diálogo? A sequência FEDAT. E como foi isso? Acreditei nela. Tive que fazer todo um trabalho a partir dessa perspectiva epistemológica, caracterizando a sequência FEDAT como esse conhecimento específico, dentro dessa visão científica, porém específico no sentido estreito mesmo da coisa. E aí eu acreditei nela como verdade, fui justificá-la para depois utilizá-la, para que ela se tornasse esse conhecimento e, na perspectiva epistemológica, ela pudesse me ajudar a compreender o objeto de pesquisa que eu tinha, argumentar minhas ideias com a racionalidade que eu desenvolvi para isso. Bom, eu acho que fico por aqui. Palmas, né, gente? Uma apresentação dessa. Joelma, em nome do grupo aqui, eu agradeço. Acho que a Ana também está por aí. E a aula, né? Boa noite. Eu acho que muita gente não teve a oportunidade de ver a sua defesa. Não lembro agora, tanta coisa aconteceu, não lembro se eu consegui estar, acho que não. Te parabenizar, né, essa sistematização que você faz da pesquisa, né, que você conseguiu dar conta. Eu sei que não são sabores, né, às vezes ácidos, né, e necessários também, né. A pesquisa, uma tese faz parte disso, né. E me lembra muito Paulo Freire, né, assim, a tua fala textualizada, ela é muito, como eu disse, eu sempre disse, FEDAT me lembra muito, é impossível, acho que estudar FEDAT e a gente não linkar com Paulo Freire, né. Bom, mas eu abro aqui a roda, né, de conversa, vamos abrir aqui os microfones e aí deixar o pessoal aí para passar aí a fala. Obrigada. Posso começar? É interessante, professora Joelma, que quando a gente estava numa formação multimeios, né,
que hoje está sendo a convergência da terça online junto com a disciplina, surgiu essa pergunta se a sequência FEDAT é uma epistemologia. E aí, vendo a sua apresentação, veio mais dúvidas agora do que antes. Mas uma coisa que eu percebi é que ela pode ainda não ser uma epistemologia, isso aí pode ser um debate ainda mais demorado do que podemos imaginar. Entretanto, na sua explanação, eu percebi que a sequência FEDAT ela traz perspectivas epistemológicas. Não só uma. Lá no slide tem um negócio assim escrito, diálogos numa perspectiva multireferencial. E a sequência FEDAT, ela pode ser ou a principal ou uma das referências. E aí você dizendo aqui a construção do seu conhecimento dentro dessa prática, eu coloquei aqui até no finalzinho a questão da reflexividade do professor / pesquisador / investigador, que foi o seu papel, porque você ia, aplicava, pensava, refazia, desfazia, refazia, desfazia. Porque a tese, né, ela é uma fotografia de um processo muito difícil. E é você bater cabeça, às vezes dá certo, às vezes não dá. Em alguns contextos não dá certo, em outros dá. E aí, quando você fala de um laboratório, eu acho que é fundamental falar sobre isso, porque o Multimeios é um laboratório e a pesquisa FEDAT ela é laboratorial. Ela faz parte desse contexto de aplicação, constituição de um modelo e instrumentalização e renovação. Então, a sequência FEDAT da Joelma, ela vai ser completamente diferente da sequência FEDAT original. E a gente está lendo, professora Joelma, também outras teses, né, da Ana Carmen e da... Oh, meu Deus do céu, sempre esqueço. Mas, enfim, que vão trabalhar a sequência FEDAT em outros contextos e vão trazer referências parecidas, muito semelhantes ao que você explanou aqui. Então, são vários caminhos que divergem e convergem, como se fosse trajetórias de sinergia, convergência e aplicação em contextos divergentes, né? E aí, quando a gente vê no contexto matemático, que aí é a centralidade do trabalho, né? As ciências chamadas ciências exatas, elas, na aplicação e na instrumentalização, elas parecem muito com as ciências humanas. E aí eu queria saber se é a humanização da matemática ou a matematização das humanas na sequência FEDAT. Eu acho que é dialógica. Mas aí eu queria ouvir mais os colegas também. Então, a gente vai ficar no monólogo. Eu vou... Oi, Joelma. Silvia, eu tava te vendo aí. Saudade. Aí eu vou esperar um momento para falar, dar um oi para ela. Deixa eu só desligar aqui Você está escutando o ventilador? Não, né? Então? Menina, eu tô aqui escutando nada com essa internet de hoje. Não, mas assim, Joelma e todos que estão aqui, não sei se todo mundo me conhece, que eu não estou na disciplina esse semestre, já tive, né? Eu sou Silvia, orientando também do professor Hermínio, contemporânea também da Joelma, no doutorado. E aí, vendo a Joelma, que eu até coloquei aqui, né? Fazer essa reflexão sobre o percurso epistêmico dela, né? Que eu acho que é individual de cada pessoa. Fico também pensando no meu, né? Em que sequência FEDAT eu estou embasando, né, a minha pesquisa. E aí eu fico pensando também, sabe, Joelma, na importância, né, do laboratório nesse processo de construção do conhecimento que é individual em cada tese, né? Em muitos momentos eu lembro das nossas conversas, das nossas dúvidas, né?
da construção de artigos, que acaba que a gente materializa, né, a nossa construção, nosso pensamento através da escrita, né, nos artigos, e não só, assim, por exemplo, a minha convivência com a Joelma, mas também com todos os outros, né, alunos e pessoas, né, agora eu estou escrevendo com Dani, com Jéssica, então, assim, eu não sei até que ponto outros alunos de pós-graduação têm essa possibilidade em não estar inserido nesse contexto do laboratório multimeios, né? Que é rico nesse sentido, né? Dos trabalhos de extensão, quantos trabalhos nós não fizemos, né? Na formação dos professores, inicialmente matemática, depois com o trabalho da Ana e da Cris. Então eu fico vendo assim que o meu trabalho eu vejo ele nessas várias esferas, nesses vários interlocuções, né? Então assim eu vejo todo mundo no meu trabalho, Joel, Maninha, Liz, Lara, Drica, então assim Jéssica, Dani, então são Aninha, Ana, né? Ana Cláudia, então assim eu acho que e o professor Hermínio, né? Claro. Então, eu acho que é essa possibilidade que o Multimeios dá nas disciplinas e também nessa nossa relação, nessa nossa mediação, né? Nessa nossa zona de desenvolvimento proximal, né? Nessa nossa DDP. Então, assim, eu acho que é muito importante. Então, hoje, escrevendo meu texto, eu vejo muito de todos nós, sabe? É isso que me veio a sua fala, né? E às vezes a gente fica com medo, né? Tem horas que eu tô nesse momento dessa imersão da escrita, e tem horas que eu digo, nossa, que besteira que eu tô escrevendo. Ai, vou achar horrível o que eu tô escrevendo. Aí eu volto, escrevo de novo. Mas assim, eu acho que a nossa, essa loucurinha. Obrigada, Silvia. Me sinto contemplada na sua fala. Porque eu acho que eu e Sinara que estão nesse momento, né, Sinara? Mas eu acho que essa é a cachaça do conhecimento, da epistemologia, que faz a gente, eu até coloquei também, né, a magia, né, da pesquisa, né, que faz a gente ir atrás de buscar, né, mais conhecimento. E às vezes a gente fica com medo também, né, de nosso trabalho, de compartilhar mas eu acho que cada trabalho é tão único que as ideias a gente pode reescrever tantas vezes, né? As nossas teias são tão diferenciadas e eu não tenho mais o receio assim de, ai, que vão escrever parecido. Eu escrevo de novo. Maravilha. Eu estava até conversando isso com a Liz hoje. Enfim, amiga, que bom te ouvir. Achei linda a sua apresentação. Que bom. Viu? Cola na Liz, cola na Liz, cola na Ana. A tô colada faz tempo. Então, enfim, gente, não é uma pergunta, é mais uma reflexão sobre esse momento. Eu acho que escutar o percurso da Joelma faz a gente refletir o nosso percurso, né? Então, é mais nesse sentido, viu? Beijinho a todos, saudades, tá? Bom. Haroldo? Boa noite a todos. Boa noite, doutora Joelma Nogueira. Joelma, Haroldo, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é professor Haroldo Bente, eu já conheço todos aí. Já estivemos aqui. Professora Joelma, parabéns pela sua explicação. Eu tenho muitas convergências com o percurso epistemológico de pesquisadora que a senhora acabou de apresentar. E eu quero dizer, antes da pergunta, que eu vejo esse potencial da sequência FEDAT desde 2012 como uma sequência de ensino, vejo também como uma metodologia de ensino, e depois da sua apresentação,
com todos os fundamentos ontológicos, epistemológicos, a sua reflexão, a sua autorreflexão, inclusive, eu lhe pergunto o seguinte: eu vejo concretamente, inclusive tenho feito algumas incursões no período da pandemia em sala de aula usando a sequência FEDAT. Paralela a ela, tenho usado a iniciação científica como metodologia e também como prática de ensino. A minha pergunta é: a senhora vê concretamente a sequência FEDAT como uma metodologia e como uma epistemologia nesse universo novo que nós estamos vivendo na pandemia, que já tem 2 anos, e que a sala de aula está esvaziada, que o ensino superior tem muita evasão, e as pessoas estão sem rumo nas atividades, sem motivação, não encontro boas perspectivas nas velhas práticas que nós temos de ensino, de metodologia, de fundamentação teórica. A senhora vê concretamente a sequência FEDAT como uma potencial metodologia de ensino e uma epistemologia que pode emergir e se consolidar? Obrigado, professora. Como metodologia, eu já digo na minha tese que ela já se consolidou. Eu não tenho dúvida. É o que eu até observei aqui. Não dá para ficar dizendo que achou o óbvio, porque está tudo posto já, sistematizou-se já. Quando eu falei na questão do conhecimento, essa ideia da origem, da essência, quem estuda FEDAT tem que ir atrás dos fundamentos, dos princípios, fazer uma reflexão, explorar isso aí direito. E eu fiz isso, e eu entendo, Haroldo, que ela é uma metodologia de ensino. Eu não trago a FEDAT como proposta metodológica, mas eu parto da fala do próprio professor Hermínio, lá na tese de titular dele, quando ele diz, talvez, uma metodologia. E eu precisei, como eu disse, quebrar aquela ideia da proposta metodológica, lógico-dedutivo-construtivo. Eu quebrei aquilo ali, eu adentrei na filosofia das ciências e da matemática, especificamente matemática, para poder responder isso aí, porque eu acreditava, então eu tinha que argumentar. Como epistemologia, eu vou fazer minhas palavras aqui, que eu já disse toda aqui a fala, né? As características estão aí. A do diálogo, a da verdade que eu acredito, a da justificação. Sem contar que ela me dá essa condução. Sobre o ensino atual, tem uma coisa que quem estuda FEDAT precisa entender. Estudar, entender e se apropriar. Que é a concepção fedatiana e a postura do professor fedatiano. E aí, se eu tenho isso já na minha prática, eu tenho postura de professor fedatiano, então eu não preciso me preocupar com o contexto que eu estou. Se eu estou numa EAD, se eu estou no ensino remoto, se eu estou no ensino presencial. Porque essa postura fedatiana é que vai me conduzir também nesse processo. Então, eu não consegui assim, entender nessa sua pergunta sobre esse esvaziamento. Não sei se por falta de metodologias, eu acho que foi nesse sentido, mas, por exemplo, no ensino remoto, a postura fedatiana funciona. Quem é professor fedatiano aqui que está no ensino remoto, né? Quando eu digo professor fedatiano, não é quem estudou FEDAT, não. Não é quem desenvolveu uma tese, uma dissertação de FEDAT, não.
sobre FEDAT, ou com a FEDAT, não. Quando eu falo, o professor fedatiano é aquele que atua na concepção fedatiana. Então, a coisa flui automaticamente. Eu não vou dizer, agora eu vou fazer aqui uma tomada de posição. Agora eu vou aqui ver que princípio é esse aqui, né? Ele é o que é e ele atua e aquilo ali flui. O professor fedatiano é assim. Pelo menos é como eu entendo. É a verdade que eu entendo. Assim, e como eu estou argumentando sobre esse professor fedatiano. Eu não sei se eu lhe expliquei. Sim, professora. E foi de propósito que eu quis instigá-la nós todos, e agora eu completo para lhe dizer o seguinte, que eu também tenho essa postura quando eu trabalho com os métodos, o método da ciência moderna, com a sequência, com a teoria crítica, porque eu entendo que estes métodos estão para uma realidade, estão para um objeto de estudo e de pesquisa. E aí é nesse sentido que agora a gente cria uma convergência, porque eu acho, inclusive, que na nossa prática, seja de ensino, de pesquisa, a gente precisa abrir o ângulo do método, da sequência, para que ela não seja da matemática, para que ela seja um método aplicado a um contexto, independente de qualquer coisa, porque ela dá conta, e eu e a senhora já experimentamos, e o método dá conta da sequência. Então, na verdade, eu quero dizer que, com a senhora, eu acredito que a sequência pode ser um método apto para qualquer objeto de estudo, independente de ter nascido e emergido num contexto da matemática, de uma problemática matemática. Era isso, e obrigado pela sua explicação. Eu que agradeço. Oi, Joelminha, prazer tão grande em te rever. É uma satisfação muito grande lhe ver. Saudade do seu abraço, viu? Você agora é uma mulher viajada. Boa noite, gente. Boa noite a todos e todas. Uma satisfação bem grande estar aqui. Dizer que eu tô com saudade do abraço de vocês, do abraço da Joelma também, mas vai chegar esse tempo. Joelma, ouvindo você, eu cada vez me convenço que, ao passo em que a sequência FEDAT ela é metamórfica, ela também tem a sua constância. E eu percebo isso em cada um dos trabalhos que eu tenho tido a oportunidade de acompanhar, aprender com as nossas conversas. E a partir da tua tese, a partir da tua vivência, porque teu trabalho ele também é vivencial. Você não estudou apenas a sequência FEDAT. O apenas que eu estou usando aqui é mais no sentido de que você estudou porque você acredita e desenvolve muito antes de ter chegado a esse percurso da tese. E continua com ela, né, fazendo esse trabalho com a sequência FEDAT. No que você percebe essa característica metamórfica da sequência FEDAT, partindo do que você estudou, até antes mesmo da tese e após a tese, e o que você percebe de constância? E no que essas duas características, em que sentido essas duas características, elas facilitam ou não o percurso do pesquisador fedatiano e ou do docente fedatiano e ou do discente fedatiano? Ou não faz sentido essa minha percepção? Tem. Eu acho que essa ideia tanto de transformação, de se transformar ali, parte desse compartilhamento também, parte das curvas nesse percurso que você faz, mas parte principalmente da tua postura, né? Você vai se moldando, Ana, nessa pesquisa. Você vai se moldando.
mas não especificamente pela FEDAT. Mas a FEDAT também ela contribui com isso, né? com essa modelação, digamos assim, que você vai tendo, que você vai fazendo enquanto pesquisador ali naquele processo. E eu acho que esses diálogos que eu coloco aqui, dentro dessa visão, faz muito isso. Porque você está com uma determinada verdade, e aí um diálogo que você faz com um autor, ele vai mudar você naquela concepção ou naquela intencionalidade, não sei, e aí de repente você já passa já faz outro recuo, já vai para outra curva. Sem contar no que você vai adquirindo de novo. Né? Então essa construção de conhecimento, ela vai ampliando. Ao mesmo tempo ela é constante, eu vejo uma constância nessa construção, porque você está o tempo todo construindo. Não é a mesma coisa que você constrói, mas você constrói. Então, essa ideia ela é muito forte. Sobre o estudo da sequência FEDAT, eu acho que ela... Não é que ela esgotou, eu acho que ela não esgota. Porque é um conhecimento científico específico, mas é. Então, eu acho que tem muito que se fazer ainda com a sequência FEDAT. Eu acredito nisso. Mas eu acho que não há mais preocupação de tentar ampliar fundamentos, ampliar princípios. Eu acho que essas coisas foram necessárias, demoraram, mas foram elas que subsidiaram ali a FEDAT enquanto esse conhecimento mais teórico. Então eu acho que as pessoas não precisam mais se preocupar com isso, mas agora olhar para a FEDAT e se utilizar dela, se apropriar dela e de toda essa bagagem teórica que ela já tem para expandir. Aí não importa se é tecnologia, se é ensino de matemática, se é formação de professores, se é em outra área, como o Haroldo bem colocou, não importa onde. E aí eu volto àquela observação que eu fiz. Os grupos específicos é que vão dar conta disso. É necessário o grupão? É. Todo mundo junto e misturado. Mas esses grupos específicos é que vão fazer isso porque cada um vai ter um olhar para o que já tem, para o que já está pronto e como aquilo ali vai ser ampliado, vai ser problematizado, explorado, investigado. Não sei se era isso que você queria que eu falasse, mas foi o que eu percebi, é o que eu percebo da FEDAT. Você acha, então, Joelma, que a sequência FEDAT chegou em um nível de maturidade que ela não precisa, de certa forma, provar mais nada a ninguém, ela já tem pujança suficiente a ponto de deixar evidenciadas essas múltiplas facetas? Na minha verdade, sim. Não sei se é a sua. E eu trabalhei um bocado dentro dessa perspectiva aí que eu coloco como proposta metodológica, eu trabalhei um bocado para dizer isso. Porque se eu não tivesse acreditado, eu não teria explorado todos esses olhares,
do Borba, do Arduino, do próprio Mohan, desse pessoal todo aí que complica, para argumentar. Então, na minha verdade, eu acredito, pode não ser a sua, e pode não ser hoje de quem está olhando para a FEDAT de outra forma e diz, olha, tem alguma coisa a mais aqui. E que bom que alguém perceba que tem alguma coisa a mais. Mas para o que eu fiz, eu vou fazer uma explicação matemática. Eu não sei se eu vou ajudar. No formalismo, que é uma corrente filosófica, ela é muito voltada para essa ideia do exagero, do simbolismo, do conteúdo matemático. Existe uma ideia que é a do sistema formal, que ele traz ali no modelo. O sistema formal é um conjunto de símbolos ali, você utiliza ali os símbolos, joga umas regras dentro dessa linguagem matemática, acrescenta mais um terceiro elemento, e aí você cria ali um sistema dentro dessa formalidade que ele vai funcionar. Esse sistema é com aquele tantinho de símbolo, com aquele tantinho de regra, e ali ele funciona. Se você expandir isso para toda a matemática, ele vai ficar completo, não vai? Você vai botar toda a matemática, ele vai ficar completo. Porém, vai ter regras que vão se chocar. E aí, quando elas se chocam, ele deixa de ser consistente. Ele vai ser completo, mas ele não pode ser consistente. Mas aquele sistemazinho pequenininho que você pegou, aquele tantinho de símbolos, aquele tantinho de regras ali, e aí você criou ali o seu sistema formal, ele não é completo. Mas para aquilo que você intencionou, ele é consistente. Foi o que eu fiz com a minha tese. Eu escolhi entre essa completude e essa consistência. Para o que eu intencionei, o meu trabalho é consistente. Ele é completo? Não é não. Então, se alguém tiver um olhar diferenciado e quiser completar, vai ser muito interessante, porque vai ampliar essa verdade que, para mim, ela está ali consistente. Interessante, viu, Joelma? A minha pergunta é mais porque eu intuo tudo isso que você está dizendo, mas você tem um nível de envolvimento com a FEDAT muito mais profundo que o meu. Eu me sinto na antessala, certo? Eu ainda estou no baby class da FEDAT. Mas eu percebo essas questões, mas eu não percebo com a tonalidade que você percebe. Então, a pergunta ela é muito mais confirmativa do que eu sinto, sabe? Eu me sinto contemplada com o que você falou. Eu acho que os colegas também fiquem à vontade para fazerem perguntas. Eu pensei nisso. A Jéssica colocou aqui que a conversa merece parte 2, viu?